construção de uma família. Alguém já ouviu uma frase que diz assim: a família é um projeto de Deus? Alguém já ouviu isso? A família é um projeto de Deus. Quantos creem que a família é um projeto de Deus? Eu também acredito. De fato, a família é um projeto de Deus, mas a construção da família, ela é humana. Somos nós que construímos. E a construção de um bom relacionamento familiar, irmãos, leva tempo e precisa do empenho de todos os membros de uma família. Papai, mamãe, os filhos, porque a verdade é que todos os dias nós estamos construindo as nossas famílias. E também é muito verdade que a nossa família, ela nada mais é do que a expressão daquilo que nós estamos semeando. Então nós precisamos entender, família não nasce pronto, a família é um projeto de Deus, mas a construção é humana, somos nós que construímos, né? E você está construindo uma família a cada dia, e eu estou construindo uma família a cada dia. E eu quero ler como base um texto bíblico, onde nós temos algumas informações de uma das muitas famílias que a Bíblia apresenta. E essa é a família de Jacó, que depois veio a ser chamado de Israel. E eu quero ler alguns versículos para você entender algumas coisas que envolvem uma família e que muitas vezes a gente não entende. A gente acha que quando lemos a Bíblia todas as famílias são perfeitas, ou que todos os personagens são perfeitos, mas não são. Então vamos dar uma lida aqui um pouco sobre a família de Jacó. Gênesis, no capítulo 29, versículo 30 ao 32, diz assim: Jacó deitou-se também com Raquel, que era a sua preferida. Então na casa de Jacó tinha preferência. E trabalhou para Labão outros 7 anos. Quando o Senhor viu que Lia era o que, igreja? Desprezada, concedeu-lhes filho. Então havia também desprezo na casa de Jacó. Raquel, porém, era estéril. Lia engravidou e deu à luz um filho. E deu-lhe o nome de Rúben, pois dizia: o Senhor viu a minha infelicidade. Então havia infelicidade, havia tristeza também na família de Jacó. Agora certamente o meu marido me amará. Vamos lá para o capítulo 30, versículo 1. Quando Raquel, ela viu que não dava filhos a Jacó, teve o que, a igreja? Inveja da sua irmã. Então também havia inveja na casa de Jacó. Por isso disse a Jacó: dê-me filhos ou morrerei. E depois, para a gente encerrar esse conjunto de versículos, Gênesis 37, versículo 3 e 4, diz assim: e Israel, que é Jacó, o nome dele foi mudado para Israel, amava a José mais do que todos os seus filhos. Novamente a Bíblia apresenta preferências na casa de Jacó, porque era filho da sua velhice. E fez-lhe uma túnica de várias cores. Vendo, pois, seus irmãos que seu pai o amava mais do que a todos eles, o que aconteceu, igreja? Odiaram-no e não podiam falar com ele pacificamente. Então também havia ódio dentro da casa de Jacó. Irmãos, nós estamos diante então de uma família, por esse conjunto de textos que nós lemos, uma família completamente desestruturada. Tudo o que não pode ter em uma família tinha na casa de Jacó. Tinha disputa, tinha inveja, tinha preferência, tinha ódio, tinha rejeição, tinha infelicidade, tinha tristeza. E por incrível que pareça, essa é a história dos pais das tribos de Israel. Assim começou a história do povo judeu, que era o povo de Deus da antiga aliança. Incrível isso. Isso aqui, os filhos aqui foram as 12 tribos de Israel. Agora, essa história, irmãos, ela serve de esperança para nós,
e para todos aqueles que talvez cresceram em um lar desajustado, desestruturado, porque Deus, Ele tem um plano e Ele quer dar uma nova vitória sempre. Deus, Ele quer fazer sempre coisas grandes no seio de uma família, mesmo quando se trata de uma família como a de Jacó, toda bagunçada. Deus, Ele foi dando ordem na casa de Jacó, e Ele fez os seus 12 filhos, as 12 tribos de Israel. Agora, a aplicação disso é que talvez você que está aqui nesta manhã, a sua família, talvez quando você olha esse contexto, fala: pastor, a minha família não está muito longe. Muitas coisas que o Senhor falou aqui também tem na minha família. Mas eu acredito que nessa manhã Deus quer dar uma oportunidade para mim e para você começar uma reconstrução em nossas famílias, na maneira como a gente interage em nossas famílias. E eu quero, irmãos, falar um pouco nessa manhã sobre o papel dos 3 integrantes que compunham aí a família, que são o pai, né, também como esposo, a mãe como esposa e também os filhos. E eu quero começar um pouco falando do pai, da figura do pai também como esposo, porque na construção de uma família, segundo a Bíblia, o pai, o esposo, ele é o quê? Ele é o sacerdote do lar. Eu sei que nós vivemos num mundo de muitas ideologias, mas nós que cremos na palavra de Deus e que somos cristãos, e que temos a palavra de Deus como autoridade de regra, fé e conduta, né? A construção de uma família, ou na construção de uma família, o esposo, ele é o sacerdote do lar. O que significa dizer que as suas atitudes, as suas ações, os seus comportamentos vão afetar diretamente tanto a esposa como também os seus filhos. Um exemplo, se eu como esposo trato mal a minha esposa, que é mãe dos meus filhos, com certeza os meus filhos vão crescer com raiva de mim e até mesmo revoltado comigo, e eles vão perder então na vida deles a figura de um pai, a referência de um pai. Então eu quero, começando aqui pelos pais, falar um pouco de algumas coisas importantes que nós podemos fazer para cooperar com a construção de uma família feliz. Porque eu preciso que você entenda, irmãos, que não existe família perfeita, existe família feliz, da qual eu acredito que Deus quer que a sua seja uma delas. Então, começando pelos pais, nós vamos acompanhar aqui alguns versículos bíblicos. Vamos lá, pastor, Efésios 5, versículo 25 e também o 28. Vós, maridos, amai sábios no convívio com suas mulheres, sabedoria. Você sabe que uma das coisas que nós como maridos precisamos orar muito a Deus em relação à nossa esposa, à nossa família, é de sabedoria. Esses dias tem um pastor que a gente acompanha de outra igreja, que a gente discipula, ele falou algo que eu nunca tinha ouvido, eu achei engraçado. Ele falou assim: pastor, nessa questão de marido e esposa, ele falou para mim, eu aprendi que o marido é como o sol, e que a mulher, a esposa é como a lua. Eu falei: mas como assim? Explica isso. Ele falou: bom, o sol é o seguinte, pastor, o sol todo dia é sol, todo dia você acorda, o sol é sol. Agora a lua, um dia ela é minguante, um dia ela é nova, um dia ela é cheia, um dia é crescente. A mulher tem essa diferença de comportamento, até por conta dos hormônios. Eu quero que você entenda que Deus coloca, principalmente no Evangelho, Jesus coloca a mulher e o homem em pé de igualdade, mas cabe ao homem ter sabedoria para lidar com a esposa e entender os períodos dela. E muitas vezes, irmãos, falta para nós sabedoria para estar lidando com a esposa, para entender os momentos dela, porque mulher não é como homem. Eu repito, ela tem o mesmo valor, mas emocionalmente falando, ela não tem uma estrutura como o homem. Muitas vezes faltam para nós, esposos, eu estou me incluindo, sabedoria para estar lidando com ela. Outra coisa, também em 1 Pedro 3,7, tratem-nas como o quê? Com honra. A Bíblia nos ensina então que eu tenho que honrar a minha esposa. Eu tenho que honrar. E irmãos, honrar é respeitar. Eu preciso aprender a usar o tom de voz para com a minha
esposa, para com a minha esposa. E uma coisa que eu, sabe, irmãos, penso que nós como maridos precisamos trabalhar muito em nossas vidas, é realmente essa questão de aprender a honrar as nossas esposas. Porque às vezes a gente honra tanta gente aí fora, honra mulheres na igreja, honra os irmãos, mas a gente não honra a nossa esposa, a gente não sabe falar com a esposa. Outra coisa importante, é claro que eu não vou ficar esgotando o assunto, eu quero passar apenas aqui uma visão panorâmica de algumas coisas que a gente pode fazer. Tanto eu quero falar de cada figura do lar para a gente ajudar. É claro que você tem que talvez depois ouvir de novo, pontuar cada um desses tópicos e falar: Senhor, me ajuda a crescer. Mas também em 1 Pedro 3,7 está escrito assim, que a gente tem que tratar as nossas esposas como parte, algumas versões falam como vaso mais frágil. Em Colossenses 3,19, Paulo está dizendo assim: maridos, amai cada um a vossa mulher e não trateis o quê? Asperamente. Então a Bíblia diz que a gente tem que tratar, nós esposos, precisamos tratar as esposas com carinho, E eu repito, irmãos, com todo respeito, às vezes nós como maridos somos muito bons para tratar as irmãs na igreja bem, lá no trabalho, mas as esposas a gente não trata. A gente trata de qualquer jeito. A gente não trata com carinho, a gente não trata com amor. Então você vê que quantas esposas, elas reclamam de esposos que são mal-humorados. Então lá fora, na igreja, ri para todo mundo, dá risada para todo mundo, mas para a esposa não tem humor, não tem um carinho. E são coisas, irmãos, que a gente precisa corrigir, porque são pontos que infelizmente ele vai destruindo uma família, porque assim como a família ela é construída gradativamente, ela também é destruída gradativamente. Então, ainda falando sobre isso, olha só, Pedro, em sua primeira carta no capítulo 3, no versículo 7, ele fala assim, que as nossas esposas, elas são o quê? Co-herdeiras do dom da graça da vida. Em outras palavras, deixa eu parafrasear aqui para você, Pedro está falando assim: olha, trate a tua esposa como você trata a sua irmã de fé. O que de fato ela é a nossa irmã. E eu tenho que tratar a minha esposa não apenas como a minha esposa, que é a minha própria vida, que é a minha própria carne, que é o meu próprio osso. Eu tenho que tratar ela como eu trato uma irmã na igreja, como eu trato lá no meu trabalho as pessoas. Esses dias atrás eu tive uma experiência, eu acho que eu vou contar aqui, minha esposa, eu tenho certeza que ela não vai se importar com isso, mas até envolvendo a igreja, eu não estou aqui jogando confete na minha esposa, mas ela é uma esposa maravilhosa, que todos os dias, hoje mesmo eu já orei agradecendo por ela, mas ela teve uma atitude não legal comigo, ela falou alguma palavra, não em tom agressivo, mas perto de uma pessoa, e depois eu falei: amor, deixa eu dizer algo para você, eu te amo, você me respeita como teu esposo, mas você precisa entender que eu também sou o teu pastor, e você precisa respeitar uma decisão, e eu sei que ela estava mais certa do que eu. Falei, porque eu acho que não é legal o jeito que você falou, perto daquela pessoa. E ela, com todo o quebrantamento, ela me pediu perdão, falou: olha, me perdoa, eu sei que realmente eu fiz errado. Falei: imagina, nós estamos acertando, somos um time. Só que no outro dia, irmãos, eu lembro como se fosse hoje, eu saí e passei quase o dia todo fora, e ela ficou lá pintando, fazendo um serviço que na verdade eu que teria que fazer, mas eu tinha dito para ela que eu não teria condição. Ela falou: não, eu vou adiantando e tal. E ela chegou de todo bom grado para mim e falou: olha, amor, eu pintei aqui, eu olhei para ela e falei: que legal, estava até meio cansado. Talvez ela nem percebeu isso, mas o Espírito Santo me lembrou e falou: deixa eu dizer algo para você. Você lembra quando você falou para tua esposa que ela tem que te honrar como pastor? Eu falei: lembro. Eu falei: então, você também precisa honrar ela como se fosse uma ovelha sua. Eu fiquei envergonhado. Eu falei: meu Deus. E eu preciso confessar para você que não foi a primeira e a última atitude, só que foi algo que Deus tem trabalhado na minha vida. Eu preciso melhorar como a minha esposa, eu preciso a cada dia tratar ela
como eu trato qualquer irmão ou irmã aqui na igreja, como eu trato as pessoas, porque é muito fácil, a gente como marido, as pessoas falam, amor, você é uma bênção, diácono é uma bênção, pastor é uma bênção, o cara, agora, eu quero vir em casa. O Moody, o senhor colocou para nós aquela frase? Olha só, Dwight Lloyd Moody, um grande evangelista, ele disse o seguinte, presta atenção, se eu quisesse descobrir se um homem é cristão, eu não iria ao seu pastor, eu iria perguntar a quem? A esposa dele. Se um homem não trata bem a sua esposa, não quero ouvi-lo falar sobre Cristo. Uau! Mas é uma realidade. Então, nós, como esposos, nós precisamos aprender a amar, a honrar, a tratar as nossas esposas com sabedoria, a tratar ela como se fosse a nossa irmã, como se fosse aquela colega de trabalho que a gente trata ela muito bem, que a gente estima, que a gente honra, defender a nossa esposa. Eu já disse isso aqui algumas vezes em reunião. Você quer falar mal de mim? Pode falar à vontade, você tem todo o direito. Me confronta, mas não fala da minha esposa, porque aí você vai causar confusão comigo. Eu aprendi isso. E eu acho que cada um de nós temos que ser assim. Aprender a defender a nossa esposa. Ah, mas ela está errada, vamos tratar com ela. Mas olha o jeito que você fala com ela. Então você tem todo o direito. Quantos estão me entendendo? Eu quero também falar um pouco sobre como a mãe, né, também na figura de esposa, ela pode cooperar também na construção de uma família feliz. Não perfeita, mas feliz. Efésios 5, 22, está escrito assim, vós mulheres, sujeitai-vos a vossos maridos como ao Senhor. Então a Bíblia fala que a esposa tem que estar sujeita ao esposo como se estivesse sujeita ao próprio Senhor. Na 1 de Pedro 3,1 está escrito, do mesmo modo, mulheres, sujeitem-se a seus maridos. E eu quero repetir, o que você está lendo aqui, não está dizendo que a mulher, ela tem que ser o capacho do esposo, tapete, que ele tem que pisar e que ele tem que estar ali, ou que ela tem que estar ali, sendo como uma escrava. Muito pelo contrário, eu repito, a Bíblia coloca esposo, esposa, mulher, homem, em pé de igualdade. Apenas na questão da estrutura física e emocional, a mulher tem as suas diferenças, mas biblicamente falando, como diz o apóstolo Paulo, ele fala que agora não há mais macho e nem fêmea. No entanto, a Bíblia nos ensina que a mulher, se ela quer contribuir para que a sua casa seja uma casa feliz, uma família feliz, se ela quer construir uma família feliz, ela precisa aprender a ser submissa ao esposo. Pastor, então o que significa ser submissa? É aprender que o esposo é autoridade espiritual no lar. Porque a pior coisa que tem, com todo o respeito, irmãos, é uma esposa com o espírito de Jezabel, dominadora, que quer dominar o lar, que acha que manda no lar. A pior coisa que tem, é horrível. O homem dominador também é horrível na casa. Daqui a pouco a gente vai falar tanto pai e mãe na figura de pais também. Então, o homem também é horrível, um homem dominador, que acha que manda. Porque o homem, como sacerdote do lar, ele tem que servir. Mas a mulher dominadora, com o espírito de Jezabel, não, aqui quem manda é eu. Às vezes ela acaba, tendo uma atitude tão rude com o esposo, que o esposo abre mão de muitas coisas, quebra, sabe, faz tantas coisas erradas. Por quê? Porque a mulher é dominadora. Então, para se livrar, ele acaba... infelizmente, ele acaba sendo uma pessoa flexível, né? Mas é terrível. Lares são destruídos por conta disso. São esposas que não sabem ser contrariadas. O esposo falou 10 sim, mas se ele falar um não, pronto, faz biquinho, dá gelo, né? Também vou ficar um mês, agora você vai me procurar, nada. Infelizmente, é muito ruim, mas nós precisamos entender. Esposa com esse espírito dominador, que não é serva, irmãos, é um instrumento para destruir lares. Uma esposa que nunca apoia a decisão do esposo. O esposo fala, vamos fazer isso? Não, eu não vou. Aliás, a gente precisa entender que quem casa, não se casa para ser feliz. A gente casa para quê? Para fazer o outro feliz. Essa é a regra. Aliás, o egoísmo é uma das coisas que mais destrói lar hoje. Então, outra coisa que a Bíblia também diz que a mulher pode cooperar para construir um lar feliz. Provérbios 14, 1. A mulher sábia, ela faz o quê? Edifica a casa, e a tola, com as próprias mãos, ela derruba. Bom,
É claro que a gente precisa de sabedoria em todas as áreas da vida. A Bíblia pede para que o homem tenha sabedoria para com sua esposa, mas a Bíblia fala, a esposa, ela também precisa ser sábia para com seus esposos. O apóstolo Pedro, também na tua primeira carta, no capítulo 3, lá no versículo 10, ele fala que é possível uma mulher com sabedoria ganhar o seu esposo sem palavras, só pelo comportamento, só pelas atitudes. Infelizmente, muitos lares são destruídos porque mulher fala demais. E não é mulher, tá? Na questão, homem também, mas eu falo assim, a esposa, ela não é uma mulher sábia, ela fala demais. Ela não sabe ouvir, ela não sabe ponderar. E a Bíblia fala, a mulher sábia, ela edifica a casa, mas a tola, a mulher que fala, a mulher que ela é uma pessoa que muitas vezes não sabe ouvir, ela acaba destruindo o seu lar. Outra coisa que a Bíblia fala que a mulher pode contribuir para construir um lar feliz. Efésios 5:33. Mulher, faça o que, igreja? Respeite o seu marido. Olha, um bom resumo entre esposo e esposa. O que a esposa espera do esposo? Amor. E o que um esposo espera da esposa? Respeito. 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 E a Bíblia fala, mulher, respeite o seu marido. Respeitar não é você ter medo do teu marido, porque é uma coisa mais, na minha opinião, desculpa a minha franqueza, tá? Mas uma das coisas mais tola, mais terrível que tem dentro de um casamento é a mulher ter medo do marido. Eu não quero, e nunca, que a minha esposa tenha medo de mim. Respeitar não é ter medo. Respeitar é o quê? É apenas respeitar a liderança espiritual dele, não é ter medo. Porque, com todo o respeito, esposo, se a tua esposa tem medo de você, se ela tem que contar uma coisa para você, ela fica com medo, você é um péssimo esposo. Eu sou um péssimo esposo. Então a Bíblia fala que a mulher tem que respeitar o seu esposo, honrar ele como a figura de um sacerdote no lar, mas não ter medo. Outra coisa, 1 Pedro 3, versículo 3 e 4. Pedro falando para as mulheres, a beleza de vocês não deve estar nos enfeites exteriores, porque tem mulher que acha que o que agrada o esposo é o batom, é a maquiagem, é arrumar o cabelo. Tudo isso é maravilhoso, porque acho que todo esposo gosta de ter uma esposa arrumada. E aqui vai um toque de quem é esposo. O esposo gosta de ver a esposa arrumada. Isso aí é fato. Agora, Pedro ele fala assim, que a beleza da mulher não deve ser apenas enfeites exteriores. Pelo contrário, esteja no quê? No seu interior, que não parece, num espírito dócil e tranquilo, o que é de grande valor para Deus. Irmãos, é bem verdade que todo esposo, todo marido, e eu falo como que eu sou casado, quer ver a sua esposa muito bem arrumada. E para isso a gente também precisa aprender a investir, né? Precisa aprender a investir nas esposas. E dos muitos erros que eu tenho, né, meu amor? Eu tenho muitas falhas que eu preciso corrigir, mas uma falha que eu não tenho é isso. Porque eu nunca me lembro, eu posso estar enganado, ela me corrige, mas eu nunca me lembro da minha esposa falar assim, ó, eu preciso comprar uma roupa. Eu falar, não dá. Eu preciso fazer um cabelo. Nunca. Muito pelo contrário, mesmo quando não tem, está aqui o cartão. Depois a gente dá um jeito. Vai lá, se arruma. Então o marido tem que aprender a investir na esposa, gente. Uma vez eu vi o Cláudio Duarte fazendo ele faz muitos gracejos ali, né, e ele falando de um esposo que chegou para ele, um esposo, ele falou, né, para ele, Cláudio, eu não aguento mais a minha esposa, cara. Eu acordo cedo, ela está pedindo dinheiro, no almoço é dinheiro, à noite é dinheiro, todo dia está me pedindo dinheiro. Eu falo, rapaz, o que a sua esposa faz com tanto dinheiro? Eu falo, não sei, eu nunca dou, né? Então tem esposo que é assim. Alguns entenderam depois, mas entendeu pelo menos. Mas tem esposo que é assim, né? Uma esposa precisa quase ajoelhar, né? Mas o texto está dizendo, irmãos, que aquilo que o homem mais busca na esposa é esse espírito dócil, né, tranquilo. É de grande valor para Deus, mas é de grande valor para um esposo também. Porque, irmãos, é muito lindo ver uma esposa mansa, uma mulher ponderada, que fala tranquilo, que não é qualquer coisa que grita. Você sabe que tem lares cristãos, de pessoas que estão na liderança da igreja e que ainda tem palavrão no casamento. A gente fala isso com tristeza, mas tem. Às vezes a gente ouve, né, as pessoas, pastor, a pessoa fala palavrão, a pessoa agride a mulher agride o esposo com palavrão. É uma vergonha, mas infelizmente tem. Bom,
rapidamente também aqui, não é que rapidamente a gente falar sobre o que o filho pode fazer para, né, contribuir aí para que uma família ela seja construída de uma maneira feliz, né? O que a Bíblia pede, não é que eu quero investir pouco tempo, mas o que a Bíblia pede para os filhos. Pode colocar para nós aí, pastor Efésios, por gentileza? Efésios 6, 1, 3. Se você é filho, e eu também sou filho, não é porque a gente casa, a gente deixa de ser filho. E o que a Bíblia pede para que os filhos façam para contribuir, que a família seja uma família feliz, não como a de Jacó naquele contexto. Filhos, obedeçam a seus pais no Senhor, pois isso é o quê? Justo. Honra teu pai e a tua mãe. Este é o primeiro mandamento com promessa, para que tudo te vá bem e tenhas longa vida sobre a terra. Então tudo que a Bíblia pede para um filho: obedeça a teu pai, a tua mãe, respeite o teu pai, a tua mãe, honre o teu pai e a tua mãe. E segundo Paulo, e a gente sabe que de fato que está lá no Decálogo, o primeiro mandamento com promessa, para que tudo te vá bem e tenhas longa vida sobre a terra. Presta atenção, gente. Talvez é por isso que a gente hoje vê uma geração de jovens e adolescentes que estão indo de mal a pior. Tudo que faz não dá certo. Não consegue bom emprego, não consegue prosperar em nada. Por quê? Falta honra em relação aos pais. Talvez seja por isso que tantos jovens estão morrendo prematuramente, porque não honram pai e mãe. E eu deixo um recado para você, que é noivo, noiva, namorado ou namorada. Antes de você entrar no casamento, consulte os pais do teu namorado, da tua namorada, do teu noivo, da tua noiva, para ver com quem você está casando. Porque se ele não honra pai e mãe, ele não vai te honrar, e depois não adianta reclamar. Então é muito bom você fazer uma consulta. Com o meu filho, não filho, olha, meu filho me desonra, meu filho é um péssimo filho, então eu falo, então vamos namorar mais, melhore o comportamento com seus pais, quando tiver o aval deles, aí eu caso com você. Não tenha pressa, porque depois não adianta, porque se o filho, ele desonra o pai e mãe, você acha que ele não vai desonrar você? Se a filha desonra pai e mãe, você acha que vai honrar você como esposa? E eu quero também, irmãos, eu senti muito no meu espírito, falar um pouco sobre como os pais, na figura de pai e mãe mesmo, né? Como que eles podem cooperar na construção de uma família feliz. E eu marquei algumas coisas aqui que o Espírito Santo foi colocando no meu coração. E a primeira coisa que um pai e uma mãe pode fazer em relação aos filhos para cooperar para que esse lar seja feliz: ame os seus filhos, trate os seus filhos com amor. Trate o teu filho, a tua filha, como você trata o teu sobrinho e a tua sobrinha. Porque quando o sobrinho e a sobrinha vêm em casa, às vezes sobem no sofá, né? Aí, não tem problema não. Mas quando é o nosso filho, a gente é grosso. Então você quer conservar o teu lar, um lar feliz, quer crescer, aprenda a tratar os seus filhos com amor. Seja amoroso, amorosa com seus filhos. Fala com amor. É criança, fala com amor, mesmo quando você tenha que corrigir, com firmeza, mas com amor. Eu me lembro quando o Gabriel era criança, eu por acho que 2 ou 3 vezes eu tive que aplicar uma disciplina um pouco mais severa nele, com vara, e eu chorava, né? Eu chorava porque aquilo me sentia, mas eu falava: filho, é porque eu te amo. Outra coisa importante, pais, não sejam pais autoritários. Porque tem pai, com todo respeito, que é grosso, que é estúpido. E assim como eu disse que a esposa não tem que ter medo do marido, gente, os filhos não podem ter medo dos pais, e sim respeito. Agora tem filho e tem filha que treme quando vê o pai perto, a filha perto. A gente que acha que filho é possessão, vou fazer o que eu quiser, quem manda aqui é eu, né? Não, você está enganado, você é um cristão, então você tem que aprender, o teu filho é a herança do Senhor, então você não pode ser um pai dominador. Acha que você manda, você não manda em nada, eu não mando em nada. Aliás, se nós somos cristãos, quem manda no nosso lar é Jesus. Outra coisa importante, não sejam pais intolerantes. Não sejam pais intolerantes, pai e mãe também, tá? Porque, irmãos, olha aqui para mim, não é porque é seu filho, é sua filha, que ele tem que pensar como você pensa.
Porque tem pai que é ignorante, tem mãe que é ignorante. O filho chega com uma ideologia diferente, às vezes até aprendeu na escola. Nossa, já é castigo, eu te mato, menino. Onde você aprendeu isso? Converse. Aprenda a conversar. Minha filha está estudando psicologia, um monte de coisa que ela está aprendendo. Eu ouço ela, falei, é verdade, filha? Eu falei, vamos sentar. E se vocês acham que eu estou mentindo, pergunta para ela, pergunta para o meu filho. Quando ele chega com algumas conversas, tudo errado. Então, não, agora tem pai que é intolerante. Fala, é castigo, viu? Estúpido, que aí o filho, a filha nunca mais conta nada. Então aprenda a ser um pai tolerante. Ouça o teu filho, ouça a tua filha. Mas essa não é a minha ideia. Ele não tem que ser, ele é teu filho, é tua filha. Ele não é você. Ele não tem que pensar como você pensa. Nem a criança tem que pensar como você pensa. A Bíblia fala, ensina a criança no caminho que se deve andar. E quando ela for velha, ela não vai desviar dos caminhos do Senhor. Agora você tem que conversar. Não significa dizer que o teu filho, a tua filha tem uma ideia contrária, que você vai bater nele. Onde você aprendeu isso, minha filha? Não, aprenda a conversar. Seja um pai tolerante. Outra coisa que a gente pode fazer como pais, para cooperar com a construção de um lar feliz, seja um pai, não seja um pai ou uma mãe ausente. Precisamos ser pais presentes na vida dos nossos filhos, porque tem pais que acham que amar os filhos é apenas dar o que eles querem. Eu dou um celular, está aqui, filho. Pai, eu preciso, está aqui, filho. Aí o filho se torna revoltado, né? Mas ele fala, nossa, eu não entendo, porque esse menino, essa menina, eu dou tudo o que ele precisa, tudo o que pede, mas você não dá o que ele mais quer, a tua presença. Pai indiferente, não tem tempo para os filhos. Chega do trabalho e vai para o quarto. Não tem um tempo para sentar, não tem um tempo para conversar com os filhos, com a esposa. Pais que infelizmente não são presentes. Isso tem muito, irmãos, no seio da igreja. Minha esposa está ali, ela é prova. A gente valoriza muito esse tempo, que a gente conversa, sabe, com os meus filhos, a gente senta ali e dá risada. Eu tenho dito o seguinte, eu gostaria muito que os meus filhos estivessem aqui, fazendo o ministério com a gente. Filhos preciosos que eu tenho. Não estão. Ontem os dois estavam aqui na Rede Jovem, glória a Jesus. Mas uma coisa, isso não atrapalha o nosso relacionamento. O nosso lar é muito feliz, porque lá nós nos respeitamos, nós conversamos. As coisas mais absurdas que eles falam para nós, mas a gente respeita, a gente conversa e a gente continua procurando ter essa presença na vida deles. Outra coisa importante que eu falei na questão do esposo e da esposa e na questão de pais também, não sejam pais mal-humorados. Não sejam pais mal-humorados. Pais, como eu disse, que têm humor com todo mundo, mas com os filhos não tem. Não dá um sorriso para o filho, para uma filha. Ou você acha que só porque o teu filho, a tua filha cresceu, ele não precisa mais de um sorriso seu? De um eu te amo. Dele falar alguma coisa para você, você sorrir e falar para ele, esses dias o meu menino está compondo uma música de Balsa Nobre, que chama o ritmo lá. É isso? Balsa Nobre. É isso aí que vocês ouviram aí, ó. Tá? Mesmo antes de eu me converter, gente, o meu ritmo era sertanejo. Eu gostava muito dessas músicas antigas, né? E até hoje eu gosto de uma música que tem uma letra totalmente pura, sem nenhum tipo, né? Que fala de fazenda e tal. Mas o meu filho, ele gosta dessa música. Então, outro dia ele chegou lá e falou, pai, o que o senhor acha da música aí? Aí eu falei assim, é do inferno. Eu acho que não. Eu falei, toca aí, filho, canta aí, vamos ver o que você tem aí. A introdução lá, tá bonito, uma letra bacana. Eu falei, bacana, eu acho que... Qual que é melhor? Não, esse aqui é melhor. Minha esposa está lá, perguntou para ela também. Agora você acha que eu vou chegar para meu filho e falar, se fosse gospel, eu ia falar para você, tá? Agora não é, não quero te ouvir. Mal-humorado. Tem pai que infelizmente é assim, mal-humorada, né? As pessoas não têm humor para lidar com os filhos. E aí, por que os filhos crescem com tanta revolta? É por conta disso. Outra coisa, papais, respeite a privacidade dos seus filhos. Respeite a privacidade dos seus filhos. Filhos se conquistam com amor, não é se intrometendo na vida deles. E uma coisa que a gente tem como regra, eu não me meto na vida dos meus filhos em nada. Meu filho tem ele está com 22, a minha filha está com 21 e 18, né? Meu filho vai fazer 22. Não, o Gabriel vai fazer 20. Mesmo, eu estou perdendo aqui, né? O Gabriel vai fazer 23 e a Mariana vai fazer 20, no final do ano, né?
mas a gente não se mete. Aquilo que eles pedem a minha opinião, eu dou a minha opinião. Mas aquilo que ele não pede, eu também não dou. E eu sou louco, igual meu filho, que às vezes ele fala assim: pai, estou pensando em comprar outro dia ele queria comprar uma moto, eu queria comprar uma Virago, mas todo mundo está falando para não comprar. Eu falei: mas você gosta? Gosto. Compra uma Virago, rapaz. Compra uma Virago. Comprou a Virago. Não vai vender. Vendemos pelo mesmo preço. Pai, eu queria comprar uma Ducati. Eu falei: bom, eu não tenho dinheiro, você tem, você trabalha, você quer comprar, mas essa moto é italiana, não vende. Compra, filho. Vou lá buscar a moto para ele, igual um doido, com uma moto 700, né? Ficou um tempo que a moto vendeu. Então, eu respeito a privacidade do meu filho. Eu não, mas você tem que comprar isso aqui, porque sou eu que gosto desse aqui. Eu aprendi que a moto tem que ser essa. Gente, pai, mãe, com todo o respeito, para de entrar na privacidade do seu filho. Respeita. A pior coisa que tem é um pai invasivo. Não é chamado, mas ele está lá, quer resolver a vida do filho, quer resolver a vida da filha. Respeite o espaço do teu filho e da tua filha. Se você tem um filho jovem, adolescente, eu não estou falando para você que tem um filho criança, aí é diferente, você é responsável pelas decisões dele. Mas se teu filho é um adolescente já, um jovem, aprenda a respeitar as decisões dele. É muito ruim um pai e uma mãe, né, que é desse jeito, não dá privacidade para os seus filhos. E eu quero aqui, irmão, já fazer algumas considerações finais. Faz 40 minutos que eu estou falando aqui já. E eu quero fazer algumas considerações finais aqui para a gente concluir. Então, algumas atitudes que comprometem a estrutura da família. Algumas atitudes que, infelizmente, comprometem de um lar realmente ser feliz. Primeiro, quando o casal ou a família não tem diálogo um com o outro. Falta de comunhão. Isso é destrutivo para um lar. Pai não conversa com mãe, né? Mãe não conversa com os filhos, não há diálogo. Isso é terrível, isso é terrível. Esse é um ambiente terrível. Então eu repito, cuidado, principalmente nós que somos pais, que chegamos cansados do serviço e achamos que nós temos o direito de deitar no sofá, no nosso quarto, e esquecemos que nós temos família. Invista tempo na tua família, senta, compartilha como foi o dia, pergunta para os seus filhos como foi o dia aí, está tudo bem? Outra coisa que também compromete a estrutura de uma família, quando o marido ou a esposa toma decisões sem se comunicar, a falta de unidade. Isso é terrível, porque a Bíblia diz lá nos Salmos 133:3 que o Senhor derrama a bênção onde há união, aonde há comunhão. Outra coisa, quando um casal vive de maneira individual, individualismo no casamento. Gente, é uma coisa que eu acho um absurdo. Eu respeito casais que são individuais, mas eu acho que você não deveria ter casado. Porque o cara quer casar e quer continuar com a vida de solteiro. Ele quer ter a conta dele no banco, a mulher quer ter a conta dele, o salário, cada um tem o seu. O marido não sabe o que a mulher ganha. A minha esposa sempre soube o quanto eu ganhei. E o quanto eu ganho, aliás, ela nem pega o dinheiro, coitada, ela nem me deixa com dinheiro, né? O salário ela recebe, né? E ela é uma ótima administradora, bem melhor do que eu. Mas tem mulher que fala: quanto seu marido ganha? Não sei. Quanto que a sua esposa ganha? Não sei. Individualismo. A falta de unidade tira o pão da mesa, gente. Outra coisa, quando um casal vive em função de si, né, o egoísmo. Mas eu tenho que fazer, eu tenho que trabalhar, eu tenho a minha carreira, eu tenho meus estudos. Então por que casa, gente? Eu não entendo isso. Porque a partir do momento que você casou, tudo que se faz tem que ser juntos. Tem que ter um aval de ambos, porque mesmo que você queira, esposo ou esposa, fazer algo que é do teu coração e que é certo, mas se não tem um aval do esposo ou da esposa, talvez você está fazendo certo na hora errada, e isso pode, infelizmente, destruir a tua família. Outra coisa, esposo e esposa dominadores, que eu já falei aqui. Há uma briga lá na casa para ver quem manda. Gente, isso aqui acaba com qualquer lar. Isso passa tudo para os filhos, que crescem também, eles querem mandar. Quando não há transparência dentro de uma família, principalmente do casal, isso desaba qualquer casa. O marido compra as coisas escondido, porque senão a esposa não deixa. E a mulher, por sua vez, ela tem que comprar escondido, né? Ela não pode comprar nem com o cartão. Eu compro naquela loja lá, porque depois eu pego o dinheiro, e aí eu pago sem meu marido saber. Tudo que está na luz está na cruz. Tudo que está em trevas está na mão de Satanás. Aprenda isso. Aprenda isso. Quando uma das partes, pai, mãe e os filhos, quando estão nos lares, não priorizam a família, isso também afeta diretamente os lares. O trabalho, o dinheiro, a carreira, o estudo é prioridade.
isso vai afundando o casamento, porque eu repito, a família, ela é construída ou desconstruída, é um processo. E quando falta o respeito, porque eu disse para vocês de lares cristãos, que às vezes, infelizmente, filhos que xingam dentro de um lar, marido que xinga o esposo, a esposa, esposa que xinga o marido, nós deveríamos ter vergonha. Paulo fala que isso não deveria nem se nomear entre nós, nem falar, muito menos ter essa atitude. E eu quero dizer algo importante para vocês aqui, irmãos, antes de eu concluir. Muitas vezes nós falamos que o diabo está destruindo o quê? As famílias. Mas francamente, a verdade é que infelizmente nós mesmos destruímos as nossas famílias com essas atitudes erradas. Então família é um projeto de Deus, mas nós é quem estamos construindo essa família ou desconstruindo a cada dia. Então, eu quero concluir as minhas palavras dizendo para você que está aqui nessa manhã, se você tem uma família, lute por ela, ame ela. Talvez Deus te trouxe aqui para você reconstruir a sua família, porque neste mundo, irmãos, nós perdemos muitas coisas, algumas nós conseguimos recuperar, mas a família, depois que você perde, muitas vezes você não consegue recuperar, e depois você não adianta. E tem gente que está trocando família por outra mulher, por outro homem, por uma brincadeira com mulher, com uma coisa que eu acho absurdo, o homem, né, que fica, nossa, você está cheirosa hoje, hein, irmã? Nunca fala para a esposa, mas fala para o esposo, ou a esposa do mesmo jeito, nossa, irmão, como você está bonito, nunca falou para o esposo. Aí, depois que perde, aí vai dar valor. Vê a esposa de um lado, filhos de outro, aí a esposa ou o esposo já casando com outro, fala, eu joguei tudo fora, mas infelizmente, aí a casa caiu. Então, vamos nesta manhã, eu gostaria que você se colocasse em pé. Se a família é um projeto de Deus, e se nós que construímos a família, nada melhor do que convidar Jesus, que é o arquiteto da família, para estar fazendo parte da nossa família e para estar construindo e reconstruindo. Então hoje eu acredito que Deus está dando para nós a oportunidade ou de construir, você que ainda não casou, uma família feliz, sólida, ou de reconstruir, porque